Tudo bom? Como vão vocês? Hoje eu trago uma resenha de um livro da literatura portuguesa que já se tornou 2 telenovelas aqui no Brasil, mas por incrível que pareça, eu acho que não é muito conhecido aqui não. Quer saber qual é? Aguarde! Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal O Ler é um Prazer. E hoje eu estou trazendo uma resenha de um livro da literatura portuguesa chamado As Pupilas do Senhor Reitor, do Júlio Diniz. Pois é, este livro já virou 2 telenovelas aqui no Brasil. Uma em 1970 e a outra em 1994 pelo SBT. Alguém lembra? Pois é, esse livro, por incrível que pareça, eu acho que infelizmente não é muito conhecido aqui no Brasil, apesar de já, como já disse, ter virado telenovelas. Mas quem gosta de leitura, quem gosta de romance, eu acho que é um bom livro para ler. E ele é um livro do Júlio Diniz. Quem foi Júlio Diniz? Júlio Diniz foi um escritor português, ele nasceu no Porto no século XIX. E ele lançou esse livro primeiro em formato de folhetim em 1866. No ano seguinte, esse livro se tornou livro. Então, esse livro, na verdade, ele é um livro do romantismo, mas ele tem uma pegada no realismo e eu vou dizer até algumas coisas que eu vi que realmente dá a entender que ele bate lá no realismo, apesar de não ser um livro do realismo, tá? Até porque, como eu já disse, já trouxe a resenha de um livro de Eça de Queiroz, que é O Crime do Padre Amaro, que foi que iniciou o realismo em Portugal. Bem, vamos à história, vamos ao enredo deste livro. Nós temos aqui o personagem, o José das Dornas, que é como se fosse um fazendeiro. Ele é um homem muito rico. E quando a gente fala em um homem muito rico, geralmente a gente associa com pessoas snobs, com pessoas que não têm uma moral muito boa. Mas aqui não, ele é uma pessoa muito justa, ele é uma pessoa muito boa, então a gente tem que parar desse estereotipo do homem rico, da pessoa rica ter riquezas e ser snob, enfim, nem sempre isso é verdade, né? Então o José das Dornas, ele é um fazendeiro, ele tem 2 filhos. O Pedro, que é o filho mais velho, que gosta da lida, ele gosta de trabalhar ali na fazenda, ele acorda cedo, ele gosta de ir para a plantação. Então, assim, desde pequeno, ele é estimulado e ama trabalhar nas terras do pai. Já o Daniel não demonstra nenhum interesse em trabalhar com o pai, o que deixa o pai muito triste, porque, na verdade, o pai, José das Dornas, queria que os 2 filhos seguissem trabalhando com ele nas terras, mas o Daniel não gosta, não se interessa e nem aparece por lá. Então, ele, preocupado com o destino do Daniel, ele vai conversar ali com o senhor reitor, que quando a gente fala em reitor, a gente logo associa com universidade, o reitor de uma universidade. Mas não, no caso aqui o reitor seria o padre da cidade, o padre da aldeia, que toda essa história se passa numa aldeia no interior de Portugal no século XIX, tá? Então ele vai e conversa lá com o reitor sobre sua preocupação, o que o Daniel poderia fazer, já que ele não demonstra interesse em trabalhar com o pai, trabalha com o irmão. Então o reitor dá a sugestão, de que o Daniel deveria estudar e de repente fazer um seminário, se tornar um padre. José das Dornas então gosta da ideia, aceita a ideia e
começa a levar o filho, o Daniel, para estudar latim, enfim, se preparar para entrar no seminário com o reitor. Então ele vai aprendendo e tal, só que com o tempo, o menino Daniel começa a chegar muito tarde em casa, o que deixa o pai dele muito preocupado e muito intrigado. Por que será que essas aulas estavam demorando tanto? Por que o reitor estava liberando Daniel tarde demais? Então o pai, José das Dornas, vai até o reitor e conversar porque ele quer saber o que está acontecendo. E o reitor, não, mas eu estou liberando o Daniel no horário normal, não sei o que está fazendo. O reitor, então, fica com uma pulga atrás da orelha e resolve descobrir o que o Daniel anda fazendo nesse intervalo, depois das aulas. Então ele segue o Daniel até o campo e lá ele descobre que o Daniel está se encontrando com a Margarida, ou Guida, que é uma pastorinha da aldeia, Então lá eles têm um namoro inocente, um namoro infantil. Eles têm por volta dos seus 13 anos, ela um pouco menos. Então ele tem aquele namoro infantil, mas ele fala que um dia ele pretende casar com ela, ter filhos, ele sonha, aquela coisa toda. E que ele não quer ser padre, apesar de ele estar estudando para ser padre, mas ele não quer ser padre, não é isso que ele deseja para a vida dele. Então o reitor, que é muito justo, descobre isso, então ele não vai estimular o Daniel a continuar os estudos para ser padre, tá? Então ele chama o José das Dornas e conta o que aconteceu, que o Daniel estava se encontrando com uma menina, mas ele não conta quem era a menina, e que o menino não tinha vocação para ser padre. Então José das Dornas resolve mandar o Daniel para o Porto para estudar medicina. Neste meio tempo, enquanto o Daniel está lá no Porto, a Guida e a irmã dela, a Clara, elas vão ficar órfãs, Porque, na verdade, elas são irmãs, mas não de pai e mãe, Elas têm o mesmo pai, mas a Clara é filha do segundo casamento do pai da Guida. Então, elas seriam meio-irmãs. E como o pai dela já haviam falecido, e agora quem morre é a mãe da Clara, que também criava a Guida, então elas se tornam órfãs. E como são garotas, quem ficaria então com a guarda das meninas, já que não tinha nenhum parente próximo? Então essa guarda fica com o reitor. Então ele vai se tornar o tutor das meninas. O tempo passa, e aí a gente tem umas mudanças na história, Porque a Guida, a Clara, enfim, essa criançada toda já cresceu, já estão adultos, jovens adultos, Então a Guida, ela vai agora ser apresentada como uma professora de crianças. Já a Clara, ela está noiva do Pedro, o irmão do Daniel, E aí o Daniel retorna do Porto. E aí a gente vê a diferença, porque a Guida sempre ficou ali naquela aldeia, foi criada, continuou na aldeia, não saiu, ela continuou tendo aquela vida simples de uma menina de aldeia, uma camponesa. Então ela continua nutrindo amor pelo Daniel, ela continua sonhando pelo Daniel. Já o Daniel nem lembra da Guida, nem lembra. Porque nesses tempos que ele estava fazendo medicina no Porto, ele acaba se envolvendo com a juventude local, de uma cidade maior. Então ele começa a curtir as coisas boas da vida, ele vai se tornar um rapaz mulherengo, que não consegue namorar só uma, ele namora várias ao mesmo tempo, joga seu charme para várias. Então ele esqueceu da Guida, aquela promessa toda que ele fez quando tinha uns 13 anos, ele esqueceu. Então isso deixa a Guida um pouco decepcionada, um pouco não, bem decepcionada. E aí a gente vê
que a Guida tá uma personagem mais por romantismo, né? Aquela que não esquece a pessoa amada, que continua sofrendo por amor. Já o Daniel, a gente já vê mais um personagem realista, que não sofre por amor, que quer curtir a vida, né? Que o importante é ele, então ele quer curtir as coisas boas da vida. E aí, ele também vai chegar lá e vai chamar a atenção das meninas da cidade, né? As moças, porque elas vão ver que o Daniel é um bom partido, né? Tem dinheiro, jovem, bonito, estudado, é um médico. Então isso vai chamar a atenção das moças, né? E tem uma em particular, que é a filha de um dono de uma taverna lá, que ele vai escrever um bilhete para ela, né? E dando em cima dela mesmo, e aí os pais descobrem esse bilhete e vão obrigar o Daniel a casar com ela. Mas por quê? Porque eles sabem que o Daniel é um homem rico, então eles estão interessados aí no dinheiro da família do Daniel, né? Mas o Daniel com o pai consegue resolver a situação e ele acaba escapando desse casamento que seria forçado e vamos combinar, né? Ridículo, né? Motivo. Então ele vai levando a vida e essas situações que o Daniel vai passando, né? Sempre galanteador, vão deixar a Guida cada vez mais decepcionada e triste com o Daniel. E o Daniel também, ele vai encontrar uma outra dificuldade, que é em relação à medicina, exercer a sua profissão. Porque as pessoas da aldeia confiam no velho médico da aldeia, que é o doutor João Semana, que já é um médico já bem idoso, de uns 80 e poucos anos. E até a técnica deles é diferente, né? Porque o João Semana é um médico bem experiente, com bastante tempo e tal. E o Daniel, recém-formado, então tá com as ideias de medicina são bem diferentes, né? Então, para piorar assim a situação entre o Daniel e a Guida, né? Que já é a Guida cada vez mais decepcionada com o Daniel. E o Daniel nem aí para a Guida, porque ele não lembra, ele não se lembra da Guida. Ele vai se interessar pela Clara. A Clara, que é irmã da Guida e noiva do irmão dele, né? O Pedro. E sim, porque a Guida e a Clara são irmãs, mas são totalmente diferentes. Elas têm personalidades totalmente diferentes. A Guida é meiga, bondosa. Se bem que a Clara também é, mas a Clara é mais explosiva, sabe? Ela vai agir por impulso. Já a Guida, ela age com a razão. E aí a Clara também começa, mesmo noiva do Pedro, começa a demonstrar interesses pelo Daniel, né? E isso vai dar uma confusão que só lendo o livro para vocês saberem como isso vai terminar, como esse quadrilátero amoroso, vamos dizer assim, entre esses irmãos esse quadrilátero vai ser resolvido, né? E outra coisa assim bem interessante é a crítica que a gente vê neste livro da sociedade, né? A sociedade aqui é uma aldeia pequena, bastante religiosa, mas a gente vê ainda as pessoas fofoqueiras, as pessoas que criticam os outros. Então a gente vê muito a crítica do autor, do Júlio Diniz, à sociedade, né? E eu acho que não mudou muito, não. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do livro. É um livro muito bom. Então, assim, de repente você que não gosta desses livros muito românticos, né?
você vai ficar com o pé atrás. Mas abra a sua cabeça, porque ele realmente tem aquele quezinho do realismo, então não fica aquele romance muito água com açúcar, tá bom, gente? Então, se vocês gostaram dessa resenha, dê o seu curtir, se inscreva no canal, se possível, se vocês quiserem, deixe o seu comentário, tá? Um grande beijo e abraço a todos. Tchau!